Passei a vida inteira a poupar para esta quinta, um refúgio junto à barragem, onde esperava passar a velhice em paz. Mas foi então que a minha nora ligou. Os meus pais e mais 9 familiares vêm passar o verão todo contigo. Se não gostas, podes dormir no barracão. Desliguei o telefone em silêncio, mas quando eles chegaram com as malas, uma surpresa os esperava. 70 anos. Nesta idade, é habitual fazer um balanço, olhar o caminho percorrido, reviver rostos, eventos, perdas e conquistas. O meu balanço sussurra sob os pés, com o cheiro à terra úmida depois da chuva noturna e reflete-se no espelho imóvel da água da barragem. A minha quinta não é apenas uma casa, é toda a minha vida, moldada em madeira e pedra. Todas as manhãs saio para o alpendre com uma chávena de chá de ervas quente. Hoje tem folhas de groselha e hortelã. Sento-me na velha cadeira de verga, que ainda se lembra da minha mãe, e vejo a neblina a subir preguiçosamente sobre a água. O ar é tão puro e denso que parece que se pode beber. Os pinheiros gigantes, testemunhas de gerações, permanecem como guardas silenciosos da minha paz. Algures, um cuco canta ritmicamente. Nunca conto quantas vezes. Para quê? Sei que o tempo que me resta vou passá-lo aqui, neste paraíso que criei e sofri para ter. Trabalhei 40 anos como engenheira agrônoma e topógrafa num ambiente masculino, enfrentando todas as condições climatéricas. Lembro-me do frio que me entrava nos ossos, das velhas carrinhas a vazar, das intermináveis deslocações, dos alojamentos com uma única casa de banho por piso. Lembro-me do pó dos levantamentos geodésicos que me incrustava na pele e do cheiro a mapa antigo nos arquivos municipais, uma mistura de bolor e destinos humanos. Cada tostão, cada dólar poupado, tudo foi para aqui, para este pequeno pedaço de terra à beira-água. As minhas amigas abanavam a cabeça. Pouquéria, diziam elas, para que é que estás a gastar a tua juventude? Compra um casaco de pele, vai para o Algarve. Eu apenas sorria. Os casacos de pele delas há muito que foram comidos pelas traças, e as lembranças do verão apagaram-se sob o peso dos problemas do dia a dia. Mas a minha casa está aqui, firme. Eu própria tracei o plano, calculei tudo ao milímetro, como era meu hábito profissional. As janelas da sala dão para a nascente, para receber o sol. A janela da cozinha, para poente, para me despedir do sol enquanto preparo o jantar. Cada tábua, cada prego foi escolhido e aprovado por mim. Não construí um palácio, construí uma fortaleza de silêncio, um lugar onde a alma pode finalmente descansar. O meu filho, Platão, vinha cá raramente. Tem a sua vida, a sua família. A sua esposa, Mariana, é uma mulher enérgica, ruidosa, sempre a saber como os outros devem viver. Eu não levava a mal, entendia que tinham outro ritmo, outros valores, precisavam da cidade, da confusão, do brilho das montras, enquanto eu precisava apenas do sussurro do vento nos pinheiros e do som da água da barragem. Estava feliz por não reivindicarem o meu mundo, como eu estava enganada. Naquela manhã, decidi transplantar as peônias. A terra estava macia, maleável. Mexia-me no jardim, sentindo a tensão a sair das minhas costas, a alma a ficar leve e simples.
E naquele silêncio abençoado, o telefone que tinha deixado no alpendre tocou estridente, como um alarme. Limpei as mãos no avental velho, contrariada, e fui em direção à casa. O ecrã mostrava Mariana. O meu coração sobressaltou-se. Ela nunca ligava sem motivo. Estou a ouvir, Marianinha. Olá, Pulquéria Silveira. A voz dela soou cortante, profissional, não admitindo objeções. Não havia calor, apenas metal. Para estares preparada, estamos a caminho. Parei. De visita? Que bom. Quando devo esperar-vos? Não de visita, cortou ela. Pelo verão todo. Eu, o Platão, os nossos filhos e os meus pais. E a família da minha irmã também. Estão de férias. 11 pessoas no total. Temos carros grandes, cabemos todos. Fiquei em silêncio. Não conseguia processar a informação. 11 pessoas durante o verão todo na minha casinha, concebida para a vida tranquila de um, no máximo 2 idosos. Imaginei aquele acampamento. Pessoas estranhas, hábitos estranhos, barulho, confusão, música alta, canteiros pisados, lixo junto à água. Mariana, mas eu só tenho 2 quartos. Ela bufou desdenhosamente, como se eu tivesse dito um disparate. O meu silêncio, aparentemente, ela interpretou como consentimento, como a docilidade da velhice com que sempre contara. Mas é óbvio, a sua voz soou triunfante. Eu, o Platão e as crianças ficamos com 1 quarto, os meus pais com o segundo, e a família da minha irmã pode ficar na sala, no sofá, está tudo planeado. A pausa que ela fez foi teatral. Senti como se deleitava com o meu entorpecimento. E então desferiu o golpe final e esmagador. As palavras que pretendiam aniquilar-me, atirar-me para o chão como um trapo velho. E tu, claro, vais ter de te apertar. Precisaremos de todos os quartos. Não gostas? Podes dormir no barracão. Tem lá um estrado velho. E desligou. Os bips curtos e indiferentes ainda ressoavam nos meus ouvidos, e eu fiquei ali, com o telefone encostado à orelha. O mundo à minha volta empalideceu. Os sons da floresta afogaram-se num silêncio viscoso. O barracão, um lugar para paz, ancinhos e tralha velha. O meu lugar. Eu esperava tudo: mágoa, lágrimas, um ataque de raiva ou desespero profundo. Mas nada disso aconteceu. Em vez disso, senti algo a apertar-se por dentro e depois, com um clique frio e distinto, a encaixar no lugar. Era um som familiar, quase esquecido. Era o som dos fixadores do meu velho tripé de topografia a encaixar quando eu assentava o teodolito no ponto inicial. Preciso, fiável, sem emoções. Toda a perturbação da alma, todos os sentimentalismos evaporaram-se num instante. Restou apenas uma clareza cristalina e gélida. Isto não era um problema familiar. Era uma tarefa que me tinha sido dada, claramente delineada, com dados iniciais. Existe um objeto, a minha casa, a minha terra. Existe uma tentativa de invasão das suas fronteiras. O objetivo é a defesa do território. Lentamente pousei o telefone na mesa. O meu olhar recaiu sobre o jardim, sobre a barragem, sobre o topo dos pinheiros. Isto não era apenas uma quinta, era o meu posto de comando, e eu não tencionava entregá-lo. A raiva é uma arma dos fracos, a tristeza, o destino dos vencidos. E eu, durante 40 anos, não chorei nem fiquei zangada.
Eu medi, calculei e tracei fronteiras. A tarefa foi dada. Hora de começar a trabalhar. Não comecei a fazer as malas para o barracão, nem sequer olhei para ele. Em vez disso, entrei na casa, passei pela cozinha, onde o chá da manhã tinha ficado por acabar, e abri a porta do meu gabinete. Eu tinha planeado esta divisão ainda na fase do projeto. Pequena, com apenas 8 metros quadrados, com uma janela virada para o pinhal. Não havia nada de supérfluo ali. Uma estante com literatura técnica, uma secretária de carvalho maciço, uma cadeira com encosto reto e uma grande estante, quase a ocupar toda a parede, com tubos e gavetas para mapas. O ar ali era especial. Cheirava a papel antigo, tinta da China e um aroma súbtil à resina das paredes de madeira. Era o cheiro da minha vida passada, o cheiro da ordem e da precisão. Aproximei-me da estante e puxei a gaveta inferior, a mais longa. Dentro, embrulhados em papel vegetal grosso, estavam os meus tesouros. Não fotografias nem cartas. Os originais dos documentos da terra, o registro de propriedade, o certificado matricial e, o mais importante, o plano de levantamento topográfico detalhado do terreno que eu mesma fizera antes de começar a construção. Desdobrei a grande folha na mesa com cuidado. Linhas, números, símbolos convencionais. Para alguns seriam apenas garranchos, mas para mim era poesia. A língua que a terra fala. Cada curva, cada ângulo, cada cota de altitude me era familiar, como as rugas no meu próprio rosto. Passei o dedo pelo limite do meu terreno. Ali estava ele, o meu estado, o meu território soberano. E eu não ia permitir uma intervenção. Do velho estojo de couro que estava num canto, tirei-o. O meu fiel teodolito, velhinho, de fabrico antigo, mas fiável como um relógio suíço. Sobreviveu comigo a centenas de campos, pântanos e estaleiros. O metal estava frio ao toque. Pesei-o nas mãos, sentindo a familiar e reconfortante pesadez. Durante 40 anos, olhei para o mundo através da sua ocular e ele ensinou-me a ver não o que parece, mas o que é na realidade. Nos 3 dias seguintes, deixei de ser Pulquéria Silveira, a reformada. Voltei a ser a engenheira topógrafa Silveira. Reforma, idade, dores nas costas, tudo isso ficou para trás, fora do gabinete. Éramos só eu, a minha terra e a minha tarefa. Na manhã do primeiro dia, montei o tripé no ponto de referência junto ao alpendre. O clique dos fixadores ecoou no silêncio matinal. Ajustei o instrumento, apanhei o nível. O mundo na ocular tornou-se outro, nítido, quadriculado em linhas, sujeito a uma geometria rigorosa. Comecei o trabalho. Percorri o perímetro do meu terreno, passo a passo, de ponto a ponto. Finquei estacas de madeira onde deviam estar os marcos de fronteira. Verifiquei cada passo com o mapa. O sol queimava minha nuca. Havia urtigas na erva alta, mas eu não notei nada. Estava completamente absorvida pelo processo. Era como uma meditação. Não estava apenas a medir a terra. Estava a conhecê-la novamente, a cumprimentar cada árvore, cada pedra que estava marcada no meu plano. Reafirmava os meus direitos não no papel, mas fisicamente, abrindo um caminho no limite legal. Ali, aquela velha sobreira, um ponto de referência, e aquela rocha ali, o canto da minha propriedade. Tudo batia certo, ao centímetro. Ao anoitecer,
Sentava-me no gabinete à luz do candeeiro e transferia as medições de campo para o papel, criando um mapa novo e atualizado. O cérebro, desacostumado a tais esforços, zumbia, mas era um cansaço agradável. O cansaço de um trabalho construtivo e com propósito. No terceiro dia, fui à sede municipal, ao arquivo da Câmara Municipal. O mesmo prédio antigo, os mesmos pisos rangentes, o mesmo cheiro a pó. Lembravam-se de mim. A jovem funcionária, ao ver-me, ficou confusa, mas depois de espreitar os meus papéis, chamou a chefe. Uma mulher corpulenta da minha idade exclamou ao reconhecer-me: Silveira Pulquéria, que bons ventos a trazem! Pensei que estivesse há muito tempo a gozar a merecida reforma, a cozer bolos. Também cozinho bolos, Valentina, respondi calmamente. Mas não quero perder a qualificação. Decidi esclarecer umas coisas sobre o meu terreno. Preciso dos planos de arquivo de toda a nossa área, especialmente os mapas de acessos dos últimos 30 anos. Ela olhou-me com curiosidade, mas não discutiu. Todo o distrito se lembrava da minha minúcia e persistência no trabalho. Meia hora depois, tinha à minha frente uma pilha de pastas amareladas, a cheirar a tempo, e comecei a escavar. Folha após folha, plano após plano. Comparei mapas de anos diferentes, procurei inconsistências, deliberações sobre cedência de terrenos, qualquer documento relativo à infraestrutura da nossa zona. E após 3 horas de busca, encontrei o que procurava. Era um mapa discreto, um esquema do final dos anos 80, arquivado por alguma razão na pasta de formação do nosso empreendimento. Nele estava claramente assinalada a única estrada oficial, aquela que passava ao lado, pela floresta, e terminava no parque de estacionamento comum. A conveniente estrada de gravilha que levava diretamente à minha quinta e que todos estavam habituados a usar, estava marcada com um tracejado e a anotação: serventia de passagem temporária para equipamentos de construção. Após a conclusão da obra, deveria ter sido desativada e recuperada, mas, como acontece frequentemente, foi simplesmente esquecida. Não estava registrada como patrimônio de ninguém. Não era uma estrada de uso comum, nem um servidão particular. Legalmente, não existia. E passava no limite do meu terreno, na minha terra. Uma satisfação fria e pura encheu-me. Não era o entusiasmo de um jogador, mas a alegria de um cientista cuja hipótese se confirmou. Encontrara o elo fraco, o ponto de aplicação da força. Tirei cópias em silêncio de todos os documentos necessários, agradeci a Valentina e fui diretamente ao escritório de um advogado local para redigir uma notificação de encerramento da passagem não autorizada em propriedade privada. O documento foi redigido de forma impecável, com referências aos artigos do Código Civil. Uma cópia para a administração do empreendimento, outra para a esquadra da GNR. Tudo oficial, tudo dentro da lei. Faltava o último passo. Liguei para o número de um anúncio no jornal local. Bom dia. Preciso de instalar um muro de chapa metálica seccionado. 50 metros. Urgente. Do outro lado, houve um riso de surpresa. Urgente? Isso é quando? Amanhã, respondi. O pagamento é a dobrar. No dia seguinte, o mesmo dia em que os meus hóspedes indesejados deveriam chegar, o trabalho começou cedo no limite do meu terreno. 2 homens carrancudos, com macacões de trabalho, estavam a cravar estacas e a desenrolar as chapas. Eu estava no alpendre a observar. Não os apressei. Apenas observei como a fronteira era erguida diante dos meus olhos.
Não era apenas uma vedação de metal pintado, mas a manifestação visível da minha decisão, da minha vontade. Ao meio-dia, estava tudo pronto. Uma parede lisa e opaca, com 2 metros de altura, separava o meu terreno daquela estrada fantasma. Os trabalhadores estavam a aparafusar o toque final, uma placa de plástico branca. Aproximei-me para ler. Letras vermelhas e grandes sobre um fundo branco formavam palavras simples, mas inequívocas. Propriedade privada, passagem e trânsito proibidos. O mais velho dos trabalhadores limpou a testa e virou-se para mim. Receba o trabalho, patroa, está bem firme. Olhei para a vedação, para a placa, para a estrada silenciosa por trás dela. O sol brilhava na tinta fresca. A surpresa estava pronta. Paguei aos trabalhadores e eles, recolhendo as ferramentas, foram embora na sua carrinha a fazer barulho, deixando para trás apenas o cheiro, a soldadura e terra remexida. Fiquei ali um pouco mais, a contemplar a minha criação. A vedação não era bonita, era funcional, inexpugnável. Dizia não de forma mais alta e mais convincente do que quaisquer palavras. Voltei para casa. O silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac ritmado do velho relógio de pêndulo na sala, parecia especialmente denso. Preparei um novo chá, desta vez com tomilho, e sentei-me na minha cadeira no alpendre. Dali, pela janela lateral, eu conseguia ver uma parte da estrada e a nova vedação. Não esperei. Eu sabia que viriam. Neste mundo, há coisas tão previsíveis como o nascer do sol, e a arrogância da minha nora era uma delas. Passou cerca de 1 hora. Eu estava a ler um volume gasto de um autor clássico quando o meu ouvido captou um zumbido distante e crescente. Tornou-se cada vez mais alto, mais agressivo, rompendo a calma da floresta. Um motor, depois um segundo, juntou-se a ele. Conduziam rápido, confiantes, como donos, e ali apareceram 2 grandes carrinhas, uma preta e outra cinzenta, carregadas de gente e coisas que pareciam prestes a rebentar. No tejadilho de uma estava uma caixa de plástico enorme. Da bagageira da outra sobressaíam uns volumes e malas. Saíram da curva a rugir e travaram bruscamente a poucos metros da vedação, levantando uma nuvem de pó. Os motores calaram-se. Seguiu-se um silêncio ensurdecedor. O pó assentou lentamente nos capôs dos carros e na tinta fresca da vedação. Pousei o livro e observei. O primeiro a sair foi Platão, confuso, perplexo. Olhou em volta, como se tentasse perceber se tinha enganado no caminho. Depois, o seu olhar embateu na vedação. Ficou a olhar por alguns segundos, a piscar os olhos como alguém que é acordado de repente. Os outros começaram a sair dos carros. Barulho, risos, gritos de crianças, toda a cacofonia da vida urbana que eu tanto me tinha esforçado para deixar para trás, irrompeu na minha pacata clareira. Vi a irmã de Mariana com o marido, os seus 2 filhos adolescentes. Vi os pais dela, pessoas idosas e tristes, que saíram com dificuldade do banco de trás. Todos olhavam para a vedação com a mesma expressão de estupefação. Platão pegou no telefone. Um segundo depois, a melodia tocou no meu alpendre. Atendi calmamente. Estou a ouvir, filho. Mãe! A voz dele estava tensa, cheia de irritação contida. Ele estava claramente a tentar falar calmamente para não perder a compostura diante dos parentes da esposa. Que brincadeira é esta? O que se passa aqui? Falei de forma linear, sem o menor tremor na voz.
Pronunciei cada palavra como se estivesse a ditar um extrato de um relatório técnico. Não é brincadeira, Platão. É a fronteira da minha propriedade privada. Instalei a vedação em estrita conformidade com o plano de levantamento topográfico. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Ouvi a sua respiração pesada. Que fronteira? Andamos aqui a vida toda. Estás maluca? Mãe, tira essa lata da estrada imediatamente. Temos o carro cheio de coisas. As crianças estão cansadas. Não há estrada aqui, objetei, mantendo a calma. O que sempre usaram é uma serventia de construção temporária que atravessa a minha terra. Eu encerrei o meu acesso a ela. O acesso oficial à área da quinta é do outro lado, junto à sede da administração. Há lá um estacionamento público. A voz dele soou a puro espanto. Mas é uma caminhada enorme daqui até lá, a pé. Correto, confirmei. Existe um caminho público pedonal, 2 quilômetros pela floresta, muito pitoresco, bom para a saúde. Parecia que ele começava a entender que isto não era um ato impulsivo, um capricho de velhice. Era algo diferente, e isso o assustava. Ouviu-se uma confusão no telefone, e o timbre agudo e metálico de Mariana atingiu o meu ouvido. Ela tinha arrancado o telefone ao marido. Pulquéria Silveira, o que é que pensas que estás a fazer? Estás a gozar conosco? Somos 11 pessoas com crianças e pais idosos. Que caminho é esse? Tens juízo? Fiquei em silêncio. Deixei-a gritar. O guincho dela era para mim apenas ruído, como o ranger de uma porta sem óleo. Não trazia informação, exceto uma. Estava furiosa. E a fúria é um sinal de perda de controlo. Exijo que nos abras a passagem imediatamente, gritou ela. Caso contrário, deitamos abaixo essa tua vedação de porcaria. Partimos-la e nem damos por isso, percebeste? Ali estava. A reação que eu esperava. Uma ameaça direta. Bullying. Eles realmente acreditavam que podiam intimidar-me, que eu era apenas uma velha decrépita que caíra na senilidade, que podia ser quebrada por gritos e força. Olhavam para a vedação e viam apenas um pedaço de metal, um obstáculo. Não viam por trás dela os cálculos exatos, os documentos de arquivo, a lógica jurídica de ferro. Não me viam a mim, não a pessoa em quem me tinha tornado, a reformada pacata, mas aquela que sempre fui, a especialista que sabe traçar fronteiras inquebráveis. O erro deles foi fatal. Confundiram um movimento ponderado num jogo de xadrez com um arremesso histérico de peças para fora do tabuleiro. Mariana, disse eu baixinho, mas de modo que ela me ouvisse por entre o seu próprio grito. Ameaças de dano à propriedade privada é crime. A nossa conversa está a ser gravada. Uma cópia da notificação de encerramento já está com o agente Pedro Nuno da GNR. Lembras-te dele? Aquele jovem simpático. Acho que ele terá todo o prazer em vir pessoalmente esclarecer-te sobre o que diz a lei. Houve um silêncio ensurdecedor na linha. Até as crianças no fundo pareciam ter se calado. Mariana não encontrou resposta. Ela só sabia atacar. Defender-se, ou muito menos, pensar estrategicamente, era-lhe impossível. Não esperei pela resposta dela. Simplesmente encerrei a chamada, calma e serenamente. Fiquei sentada na cadeira, a olhar para a caravana parada junto à vedação. Ficaram ali por um longo tempo, a movimentar-se, a gesticular, a discutir algo em voz alta. Platão tentou ligar-me várias vezes, mas eu não atendi mais. Toda a informação necessária lhes tinha sido dada. Viam um problema, a vedação, e tentavam resolvê-lo com os seus métodos habituais.
Gritos e pressão nem sequer fizeram a pergunta principal: por que é que isto apareceu aqui? A sua presunção era a sua maior fraqueza, e essa fraqueza dava-me a justificação completa para o meu próximo passo. Por que é que estavam tão desesperados para vir para cá? O que estava por detrás daquela insolência? Agora, eu não tinha apenas o desejo, mas o direito moral total de descobrir. Acabei o meu chá, passei a chávena por água e coloquei-a na prateleira. O sol inclinava-se para o ocaso, pintando o céu em tons suaves de aguarela. Lá fora, atrás da vedação, tudo se acalmou. Os carros foram embora. Eles perceberam que o assalto não ocorreria naquele dia. Mas eu sabia que não era o fim. Era apenas um reconhecimento. Recuaram para se reagruparem. E eu precisava de usar essa pausa com a máxima utilidade. As ameaças de Mariana tinham me dado carta branca. As minhas ações deixaram de ser apenas defesa de propriedade. Agora era defesa preventiva. Para proteger a minha fortaleza, eu tinha de estudar as máquinas de cerco do inimigo, de entender os seus verdadeiros motivos. Por que é que precisavam tanto, desesperadamente, daquele lugar, naquele verão, a ponto de histeria? A resposta não estava à superfície. Por detrás da sua insolência não se escondia apenas capricho, escondia-se pânico. E o pânico tem sempre uma causa. E eu ia encontrá-la. Durante toda a semana seguinte, voltei à cidade. Mas agora não trabalhava no arquivo empoeirado da Câmara, mas nos tranquilos gabinetes climatizados da Conservatória do Registro Predial e nos serviços de finanças, onde toda a informação era guardada eletronicamente. Agia metodicamente, como sempre. O meu objetivo era encontrar as alavancas financeiras que poderiam estar a mover o meu filho e a sua esposa. Comecei pelo mais simples. Pedi extratos de todos os terrenos adjacentes. Talvez estivessem a tentar comprar algo ao lado e a minha casa fosse-lhes útil como um plat d'appui. Mas não, estava tudo limpo, sem transações, sem novos proprietários. Então fui mais longe. Verifiquei todos os bens imóveis alguma vez registrados em nome de Platão e Mariana. O apartamento deles na cidade estava hipotecado. Isso eu sabia. Nada de novo. Não havia outros apartamentos, quintas ou terrenos em seu nome. Impasse. Estava sentada em frente ao monitor, num terminal público, a ponderar as opções. Sentia que andava em círculos. Estava a procurar no setor que melhor conhecia, o imobiliário. Mas, e se o problema não fosse a terra? E se a terra fosse apenas um instrumento para resolver um problema completamente diferente? Platão, há alguns anos, tinha aberto um negócio com grande pompa, algo relacionado com materiais de construção. Contava com entusiasmo as perspectivas que o esperavam, os horizontes que se abririam. Mariana olhava para ele com orgulho e já se imaginava esposa de um milionário. Na altura, eu apenas lhe disse baixinho: Platão, tem cuidado. O negócio não é só receitas, é também responsabilidade. Ele afastou-me como a uma mosca irritante. Disse que eu pensava em categorias antigas, e esta ideia, como uma farpa, forçou-me a mudar a direção da busca. Abri o registro de pessoas coletivas. Com os dedos a tremer do longo trabalho no teclado, digitei o nome da sua empresa, Horizonte Investimentos, LDA. O sistema hesitou por um segundo e depois deu o resultado. A página com os dados de registro abriu-se. Percorria para baixo, examinando as linhas secas dos dados oficiais. E ali, mesmo no fundo,
Na secção Informação sobre processo de insolvência ou liquidação, vi algo que me fez o coração falhar uma batida. Foi apresentada uma petição ao Tribunal de Comércio para declarar o devedor insolvente. Data de apresentação: 2 meses atrás. Requerente: certo André Soares. Valor do pedido de indemnização: $800 mil. Soares. O nome parecia-me vagamente familiar. Tinha-o ouvido algures nos corredores da administração local. Em sussurros, com cautela. Não era um banco. Era aquele que nos anos 90 chamavam de agiotas, e agora eram educadamente designados por investidores privados. Um homem que emprestava grandes quantias de dinheiro a juros altíssimos e era famoso por recuperar sempre as suas dívidas, por todos os meios. Fiquei sentada, sem desviar o olhar do ecrã. $800 mil. Uma quantia incomportável para o meu filho. O seu negócio falira. Estava à beira da ruína total e esmagadora. Mas onde é que estava a ligação com a minha quinta? Examinei os documentos repetidamente. Não havia uma palavra sobre a minha casa nos autos do processo. Platão não era assim tão estúpido para tentar hipotecar uma propriedade alheia. Para isso, precisaria dos meus documentos, da minha assinatura. Então, qual era o problema? Fechei os olhos e tentei imaginar a imagem toda. Platão endividado, pressionado por um credor implacável. Precisava de um adiamento. Precisava de mostrar que tinha ativos, que estava prestes a receber dinheiro e que pagaria. O que poderia ele oferecer a Soares como garantia? Não legal, mas de facto, uma promessa. E então, tudo se encaixou com uma clareza fria e penetrante. As peças do puzzle formaram uma única imagem hedionda. Uma herança próxima. Foi isso que ele lhe prometeu. A minha casa, a minha terra. Ele deve ter lhe descrito como a mãe era velha e doente, que estava prestes a... e que aquela quinta à beira-mar valia muito mais do que a sua dívida. E para provar que as suas palavras não eram vazias, que ele já era o dono de facto daquele lugar, ele precisava deste verão. A vinda deles não era umas férias em família, era um espetáculo, uma encenação cínica e cruel montada para um único espectador. Soares. Eles tinham de passar o verão todo aqui, tirar fotos em frente à sua casa, publicar fotos nas redes sociais, demonstrar posse, criar a ilusão de prosperidade e de um lucro iminente. 11 pessoas. Os parentes de Mariana eram a figuração, destinados a criar o quadro de um grande clã unido, firmemente estabelecido no solar da família. E eu, neste espetáculo, recebia o papel de adereço. A velha mãe obediente que vive tranquilamente os seus últimos dias no barracão, sem incomodar os jovens proprietários a desfrutar da vida. Um calafrio gélido apoderou-se de mim. Isto não era apenas traição, era algo pior. Não queriam apenas ficar com a minha casa após a minha morte. Estavam a usar-me, viva, como garantia no seu jogo sujo. A minha paz, o meu silêncio, a minha vida. Tudo isso tinha sido posto em risco para salvá-los das consequências da sua própria estupidez e ganância. Levantei-me lentamente da mesa. O barulho na sala do registro, as vozes das pessoas, tudo desapareceu. Eu só via um alvo. Eu sabia o que fazer agora. O jogo era de alto risco e a minha pacata casinha à beira-mar era o trunfo principal. Só que eles cometeram um erro de cálculo grave. Pensavam que tinham esta carta na manga, mas esqueceram-se que tanto a carta
como todo o baralho e a própria mesa onde o jogo se desenrolava eram meus. Saí do edifício da conservatória para a rua inundada de sol. As pessoas apressavam-se, riam, falavam ao telefone. Para elas, era apenas um dia de verão normal. Para mim, tornou-se o dia em que vi o verdadeiro rosto do meu filho, não fraco, nem sem vontade, mas estranho, calculista e frio, disposto a negociar com a paz da sua própria mãe. Não fui logo para casa. Em vez disso, encontrei no telefone o número de uma sociedade de advogados que representava os interesses daquele investidor, Soares, no tribunal. Encontrá-lo foi fácil. Todos os dados estavam em acesso público. Estacionei o meu velho Nissan à sombra de um grande plátano numa rua tranquila, desliguei o motor e fiquei ali sentada por alguns minutos a olhar para os reflexos do sol no para-brisas. Não hesitei, não sentia raiva nem desejo de vingança. Sentia apenas uma fria necessidade, como um cirurgião antes de uma operação complexa, mas inevitável. O tumor tinha de ser removido, decisivamente e para sempre. Respirei fundo e disquei o número. Após alguns toques, uma voz feminina e indiferente atendeu. Recepção. Diga. Bom dia. Por favor, passe-me a chamada para o Sr. André Soares. Quem o procura? O tédio na voz da secretária era evidente. Ela despachava dezenas de pedintes por dia. Chamo-me Pulquéria Silveira. Pronunciei o meu nome, separando claramente as sílabas. Diga-lhe que ligo a propósito das dívidas de Platão Silveira. Penso que lhe será interessante. Do outro lado, algo estalou. O tédio na voz da rapariga desapareceu instantaneamente. 1 minuto. Não desligue. Esperei. Uma música importada e sem personalidade tocava na linha. Não passou mais de 1 minuto e a música parou. Soares. Uma voz grave, rouca, ressoou no meu ouvido. A voz de um homem habituado a ouvir e a mandar. André Soares, bom dia. Chamo-me Pulquéria Silveira. Sou a mãe de Platão Silveira. Estou a ouvir, Pulquéria Silveira. Não havia surpresa ou interesse na sua voz. Apenas uma calma profissional e gélida. Falo direta e objetivamente, por isso peço que me escute com atenção. Comecei eu, escolhendo as palavras com a mesma precisão com que colocava as estacas no terreno. Eu sou a única e legítima proprietária do terreno e da casa nele localizada na morada. Empreendimento rural Castelo de Bode. Lote número 7. Fiz uma pausa breve, dando-lhe tempo para assimilar a informação. Ligo para o notificar oficialmente de que este imóvel não está sujeito a quaisquer obrigações de dívida, hipoteca ou outras perante terceiros. Encontra-se na minha posse total e inquestionável. Mais uma pausa. Na linha, ouvi apenas a sua respiração uniforme. Mais ainda, continuei, e a minha voz tornou-se mais firme, como cimento a solidificar. Declaro-lhe que esta casa e este terreno não são e nunca serão parte de qualquer acordo de herança em benefício do meu filho, Platão Silveira, em circunstância alguma. Terminei. O principal estava dito. Agora só faltava empurrar a pedra para que iniciasse a sua queda. Tenho conhecimento das dificuldades financeiras dele e da dívida que tem para consigo. E parece-me que ele o está a induzir em erro relativamente aos seus ativos e possibilidades. Aconselharia-o a exigir a devolução imediata dos seus fundos, sem esperar pela herança mítica dele.
Do outro lado, o silêncio durou mais alguns segundos. Imaginei este homem, Soares, sentado na sua cara poltrona de couro. Não estava zangado. Estava apenas a recalcular os seus riscos e lucros. E ele percebeu. Percebeu tudo. Percebi, Pulquéria Silveira, disse ele finalmente. A voz continuava fria, mas com novas notas, notas de aço. Obrigado pela informação, foi muito oportuna. Ele desligou. Tirei o telefone do ouvido e coloquei-o no banco ao lado. Pronto, o mecanismo estava em marcha. Saí da rua tranquila e dirigi-me para casa, para a minha quinta. Conduzi calmamente, sem exceder a velocidade. O mundo à minha volta era o mesmo. Uma brisa leve agitava as folhas nas árvores. O sol ainda brilhava, mas eu sabia que naquele exato momento, algures na cidade, a contagem regressiva para o meu filho Platão e a sua esposa Mariana tinha começado. Ao chegar à casa, não fiquei à espera. Peguei no regador e fui para a horta regar os meus tomates. Capinei os canteiros, amarrei os pepinos, inalando o cheiro denso e picante da terra e das plantas. Este trabalho sempre me acalmou. Traz-me de volta às bases, ao que é real. Ali está a terra, ali a semente, ali o fruto. Tudo honesto, tudo verdadeiro. Passaram exatamente 2 horas. Estava a terminar a rega quando o telefone tocou novamente em casa. Desta vez, a chamada não era apenas insistente, era histérica, engasgada, como um pássaro a bater no vidro. Lavei as mãos na torneira exterior, sequei-as no avental e entrei na casa sem pressa. No ecrã lia-se Platão. Pressionei o botão de aceitar. Estou a ouvir. Mãe! O que ouvi não era a voz do meu filho. Não havia nela vestígios da antiga arrogância, irritação ou confiança. Apenas um sussurro abafado e trêmulo de terror. Mãe, o quê? O que é que fizeste? Ouvi Mariana a soluçar ao fundo. Soares já tinha ligado, tinha apresentado a conta. Soares ligou-me, gaguejou Platão, confirmando a minha suspeita. Ele deu-nos 1 semana. 1 semana, mãe. Disse que se o dinheiro todo não aparecer em 1 semana, ele não terminou. Mas eu sabia como pessoas como ele terminavam frases assim. Agora ele percebeu tudo. Percebeu que eu sabia da sua mentira, das suas dívidas, do espetáculo que ele ia montar na minha casa. Percebeu que o jogo tinha acabado e que todos os trunfos estavam nas minhas mãos. Fiquei em silêncio, deixando que o silêncio fizesse o seu trabalho. E depois respondi-lhe baixinho e claramente. Eu coloquei um marco de fronteira, Platão, na minha terra. Desliguei. O silêncio voltou a reinar na casa, mas agora era diferente. Estava cheio de expectativa. Eu sabia que eles viriam. Não viriam de carro, mas viriam a pé, humilhados pelo mesmo caminho que lhes indiquei, porque não tinham outro caminho para mim. Pus a chaleira ao lume, tirei as chávenas do armário. Não estava a preparar-me para uma batalha. Estava a preparar-me para uma negociação. A mesa de negociações, a minha cozinha, o meu território, as minhas regras. O crepúsculo já estava a cair quando os vi pela janela. 2 sombras, caminhando lentamente pelo trilho da floresta em direção à minha casa. Andavam de cabeça baixa, e mesmo à distância senti as ondas de desespero que emanavam deles. Não eram as pessoas arrogantes e presunçosas que tinham chegado aqui há poucos dias.
Eram suplicantes. Não fui ao encontro deles. Estava sentada à mesa da cozinha quando eles entraram em silêncio na casa. Tinha deixado a porta destrancada. Pararam à soleira da cozinha, sem se atreverem a entrar. Platão estava com um aspecto terrível, pálido, abatido, com os olhos vermelhos de insônia ou choro. O fato com que aparentemente tinha vindo a correr da cidade estava-lhe largo, mas foi Mariana quem mais me impressionou. O seu rosto, sempre tão confiante e arrogante, estava agora inchado e assustado, como se tivessem arrancado toda a pintura e o dourado de uma boneca cara, e por baixo se revelasse um plástico barato e assustado. Ela não olhava para mim. O seu olhar estava fixo no chão. Pela primeira vez em todos os anos que a conhecia, ela estava em silêncio. O silêncio dela era mais eloquente do que quaisquer gritos. Sentem-se, disse eu com a voz calma, indicando as cadeiras. A chaleira vai ferver já. Eles aproximaram-se incertos e sentaram-se à mesa. Platão encolheu-se com a cabeça nas mãos. Mariana sentou-se direita, como uma estátua, a olhar para um ponto fixo. A chaleira apitou. Levantei-me, verti água a ferver nas folhas de chá num grande bule de porcelana, aquele que só tirava para ocasiões especiais. O aroma à bergamota encheu a cozinha. Coloquei o bule na mesa, deitei o chá nas chávenas. Mãe, Platão finalmente conseguiu dizer. Levantou os olhos para mim e vi neles não remorso. Não, vi neles medo animal, o medo de um homem encurralado. Estou a ouvir-te, Platão, respondi calmamente, e ele começou a falar. Falou longamente, de forma confusa, saltando de um assunto para o outro. Contou tudo, sobre o negócio falido, onde tinha investido tudo o que tinham, sobre as enormes dívidas, sobre Soares, que a princípio lhe parecera uma salvação e agora se tornara um pesadelo. Admitiu que lhe tinha prometido a minha quinta como garantia. Contou como Mariana tinha inventado o plano, vir para cá com todo o clã, para enganar o credor, para provar que eram quase os donos. Ele falava, e eu bebia o meu chá em silêncio e olhava para ele. Não o interrompi. Não fiz perguntas. Deixei-o desabafar, libertar toda a sua vergonha e medo. Ele chorava não como um homem, mas como uma criança assustada que tinha feito asneira e agora esperava a punição, esperando perdão. Mãe, desculpa, soluçou ele. Eu fui um idiota. Não percebi o que estava a fazer, mas estou encurralado. Ele vai destruir-nos. Vai levar o apartamento e eu e os meus filhos vamos para a rua. Mãe, tu és minha mãe. Ajuda-nos. Mariana levantou os olhos para mim. Havia lágrimas neles, mas não eram lágrimas de remorso, eram de impotência. Ela percebeu que o seu mundo, construído sobre a arrogância e a crença na sua própria impunidade, tinha desmoronado. Assina a doação, sussurrou Platão, pondo na mesa o seu último e mais patético trunfo. Dá-me a quinta, é a única saída. Eu vendo-a, pago as dívidas e começamos de novo. Tu não queres que os teus netos fiquem sem teto, queres? Tu amas-os, não amas? Ele tentava apelar à piedade, aos sentimentos maternos, a tudo aquilo que ele e a sua esposa tinham tentado espezinhar há poucos dias. Acabei o meu chá, pousei a chávena no pires. O som da porcelana na porcelana soou ensurdecedor no silêncio da cozinha. Não, disse eu. Platão parou a olhar para mim. O quê? O quê? Não. Eu não te vou dar a minha casa. A minha voz era baixa, mas não havia a menor sombra de dúvida nela.
Esta casa é a minha vida, a minha reforma, a minha paz, e não vou permitir que seja usada para tapar os buracos que vocês próprios fizeram nas vossas vidas. O desespero estampou-se no rosto de Platão. Mariana ofegou baixinho. Eles perceberam que a sua última esperança tinha desaparecido. Levantei-me, fui até ao armário no hall e voltei com um grande tubo, o mesmo onde guardava os meus mapas de trabalho. Coloquei-o na mesa e agitei uma grande folha de papel vegetal grossa. Desdobrei-a. Era o mapa novo e detalhado do meu terreno que eu tinha desenhado durante aqueles dias. Estavam ali marcados todos os edifícios, todas as cotas de altitude, todas as infraestruturas. Platão e Mariana olhavam para o mapa, sem entender nada. Trabalhei 40 anos como topógrafa, disse eu, passando o dedo pelas linhas nítidas do desenho. Este trabalho ensinou-me não apenas a traçar fronteiras, ensinou-me a ver o que os outros não veem, a encontrar o que todos esqueceram. O meu dedo parou no canto mais afastado do terreno, coberto de ervas daninhas e arbustos. No mapa, aquele pedaço estava delimitado por um contorno separado. Aqui, disse eu. Olhem. Eles olharam fixamente para o local indicado. Era uma faixa de terra pantanosa e discreta, que todos consideravam um apêndice inútil que me tinha calhado com o terreno principal. Esta parcela, meio hectare de terra, não me é de todo necessária. Está separada do terreno principal por uma velha ravina, e eu nunca a usei. Mas quando estava a trabalhar nos arquivos, encontrei documentos antigos. Nos anos 70, quando se planeava construir uma estrada de circunvalação, esta zona foi transferida de terra agrícola para terra de uso comercial. A estrada nunca foi construída, mas a alteração no cadastro permaneceu. E o mais importante, este pedaço esquecido tem acesso direto a uma velha estrada, agora abandonada, mas legalmente existente. Olhei-os nos olhos. Eles ainda não entendiam. Fiz uma pesquisa. Há uma semana, um empresário obteve licença para construir um grande centro logístico a 5 quilômetros daqui. E ele precisa urgentemente de uma via de acesso legal para os caminhões. Aquele Soares é um agiota, mas este empresário pensa noutras categorias. Eu entrei em contato com ele. Ele não precisa da terra toda, só precisa deste corredor e está disposto a pagar por ele. Bom dinheiro. Peguei na calculadora da mesa e digitei os números que o empresário me tinha dado. Depois, virei o display para Platão. No ecrã, brilhava a quantia: $950 mil. $950 mil. Platão olhava para os números e o seu rosto mudava lentamente de cor. O desespero deu lugar à estupefação e depois a uma esperança tímida e incrédula. Esta quantia é mais do que suficiente para cobrir a vossa dívida, concluí. Estou disposta a vender esta parcela, mas não será um presente, será um acordo. Nos olhos de Platão brilhou uma fraca faísca de esperança que se afogava. Olhava para os números na calculadora, depois para mim, depois novamente para os números, como se não pudesse acreditar que a salvação estava tão perto e era tão inesperada. Mas eu olhei para Mariana e no seu olhar não vi alívio. Vi como, no fundo, se acendia outra luz, fria e predadora. Ela não via a solução para um problema, via uma oportunidade. No mundo dela, onde tudo se resolvia pela força e agressão, a minha proposta parecia não um movimento bem pensado, mas uma fraqueza. Como se a velha mãe tivesse ficado com medo e decidisse pagar para se livrar deles. Ela não podia acreditar
que eu tinha encontrado esta solução sozinha, com a minha inteligência, com o meu conhecimento. Na sua visão de mundo, eu era apenas uma velha senil que tinha tido a sorte de tropeçar numa mina de ouro. E se era assim, por que contentar-se com pouco? Por que aceitar um pedaço se podiam tentar ficar com tudo? Ela decidiu que eu tinha perdido o juízo e, portanto, podia ser declarada incapaz e colocada sob tutela. E então, a quinta toda, a terra toda, todo o dinheiro da venda passaria para o controlo deles. Eu vi aquele pensamento a nascer e a tomar forma na cabeça dela. Ela lançou um olhar rápido e autoritário a Platão e ele, como que por comando, baixou o seu. A esperança nos seus olhos deu lugar à obediência habitual. Nós temos que pensar, murmurou ele sem olhar para mim. Claro, pensem, respondi calmamente dobrando o mapa. Só se lembrem, tem uma semana e o meu comprador tem outras propostas. Foram-se embora tão silenciosamente como tinham vindo, dissolvendo-se no crepúsculo da floresta. Mas eu sabia que eles não iam pensar, iam agir, fazer o seu último, mais desesperado e mais estúpido movimento. Não esperei pela decisão deles. Na manhã seguinte, fui à cidade e sentei-me à mesa com o notário Sobral, um homem idoso e muito meticuloso com quem a vida me tinha cruzado nos anos do meu trabalho. Expliquei-lhe toda a situação. Ele ouviu atentamente, acenou com a cabeça e depois disse: Pulquéria Silveira está a fazer tudo certo. Vamos redigir 2 documentos. O primeiro, um contrato de compra e venda da parcela, com transferência direta do dinheiro para a conta do credor. O segundo, um acordo pelo qual o seu filho e a sua esposa, em troca da liquidação da dívida, se abstêm voluntariamente e para sempre de quaisquer reivindicações sobre o seu patrimônio e se comprometem a não aparecer na sua propriedade sem o seu convite por escrito. Trabalhamos nos papéis durante várias horas. Cada formulação foi verificada, cada cláusula era juridicamente impecável. Era o meu escudo para o futuro, a minha garantia de silêncio. Enquanto isso, como eu tinha previsto, Mariana e Platão encenavam o seu último ato. O caminho deles levava ao gabinete do chefe do cadastro predial, Tomás Neves. Tomás Neves ligou-me na quinta-feira de manhã. A sua voz na linha estava cansada e um pouco irônica. Silveira, bom dia. Pelo que vejo, na reforma, não se aborrece, faz inimigos. Olá, Tomás, respondi. Se te referes aos meus parentes próximos, não são inimigos, são um desastre natural. Ele riu. Estiveram cá ontem, o teu filho e aquela fúria da esposa dele. Chegaram com caras preocupadas, encenaram um espetáculo completo. Tomás, sem economizar nos detalhes, recontou-me a conversa. Entraram no gabinete dele, Mariana à frente, com o rosto cheio de dor. Platão arrastava-se atrás, como um cão espancado. Tomás Neves, começou Mariana com um sussurro trágico, mal contendo as lágrimas. Viemos pedir ajuda. Temos um problema com a mãe, Pulquéria Silveira. Ela está muito velhinha, a mente dela já não está boa. Tomás, segundo ele, recostou-se na cadeira e olhou-a em silêncio por cima dos óculos. E em que é que isso se manifesta? Perguntou ele. Ela está a vender a terra, exclamou Mariana. A nossa terra de família, apareceu um dealer obscuro, um promotor imobiliário enganou-a, confundiu-a. Ela está a entregar um ativo valiosíssimo por um preço irrisório. Ela não percebe o que está a fazer.
Temos medo que ele a engane e depois a expulse de casa. Ela falava com paixão, de forma convincente. Qualquer outro que não me conhecesse podia ter acreditado. Pedimos-te, como representante da autoridade, retomou Platão, forçando as palavras, que arrestes ou congele quaisquer transações com a terra dela, até que possamos estabelecer a tutela para a proteger dos burlões. Calaram-se, à espera da reação dele. Estavam confiantes no sucesso. O plano parecia-lhes impecável. Tomás contou-me que manteve uma longa pausa, tirou os óculos, limpou-os com um lenço, voltou a colocá-los no nariz e depois olhou para eles, direta e pesadamente. Eu conheci a vossa mãe, disse ele baixinho, mas de modo que cada palavra ressoasse no silêncio do gabinete, quando ela era a topógrafa mais perspicaz e honesta de toda esta região. Trabalhei com ela lado a lado durante 25 anos. Vi-a em ação, na chuva, na neve, na lama intransitável. Digo-vos uma coisa. Ele inclinou-se para a frente, apoiando-se na mesa. Nos últimos 20 anos, não foi redigido no meu departamento um único documento tão impecável como os papéis que a Silveira preparava. Os seus planos de levantamento topográfico ainda estão pendurados no nosso arquivo como referência. Ela conhece a terra a fundo. Ela sente cada metro, cada erro nos documentos. E vocês querem dizer-me que esta pessoa pode ser enganada por um promotor imobiliário qualquer? O rosto de Mariana começou a mudar lentamente de cor. A máscara de dor deslizava, expondo a malevolência e a confusão. A Pulquéria Silveira esteve aqui há 2 semanas, continuou Tomás, martelando as palavras. Apresentou-me os cálculos sobre o seu terreno, com análise de planos de arquivo, com fundamentação legal. Os meus jovens especialistas não conseguem redigir um documento tão bem feito. A inteligência dela é mais aguda do que a vossa junta. E agora ele elevou a voz. Se não tem uma decisão judicial a declará-la incapaz, peço que saiam do meu gabinete e não me façam perder o meu tempo de trabalho com as vossas intrigas familiares. O seu último trunfo foi esmagado. O seu último ataque afogou-se, esbarrando-se contra um muro invisível, mas inquebrável. O muro da minha reputação, o que construí durante 40 anos, tão diligentemente quanto poupei para a minha quinta. O meu bom nome, a minha honra profissional, tornaram-se o meu último baluarte de defesa, e esse baluarte provou ser inexpugnável. Saíram do gabinete dele em silêncio, esmagados, destruídos. Agora não lhes restava nada, nem truques, nem ameaças, nem mentiras. Apenas uma dívida de $800.000 e uma semana para a liquidar. Portanto, Silveira, espera por visitas, concluiu Tomás. Acho que agora estarão muito mais dispostos a negociar. Agradeci-lhe e desliguei. Olhei pela janela para o meu jardim tranquilo. Não sentia a alegria da vitória. Senti apenas uma amarga satisfação por o sistema que servi a vida inteira ter me defendido no momento crucial. E agora eu sabia que a próxima chamada deles seria uma chamada de capitulação total e incondicional. O telefone tocou à noite. Estava a tirar do fogão a panela com o arroz doce quando o telefone na janela emitiu um toque suave. Eu sabia quem era. Desliguei o lume, tapei o arroz doce para que acabasse de cozer e só depois atendi. Estou a ouvir, Platão. Na linha, houve silêncio por alguns segundos. Ouvi a sua respiração pesada e intermitente e, algures ao fundo,
O soluço abafado de Mariana. A voz com que ele falou nunca a tinha ouvido antes. Não havia nela nada, nem medo, nem raiva, nem súplica. Apenas um vazio cinzento e queimado. Aceitamos todas as tuas condições. Ele não perguntou quais eram as condições. Ele já sabia que não tinha mais o direito de as ditar. Está bem, respondi. Amanhã, às 10 da manhã, no Notário Sobral, na Avenida da Liberdade. Vão os dois com os vossos documentos de identificação. Desliguei, sem esperar pela resposta. Passou um mês. O setembro chegou este ano, quieto e claro. Pintou a floresta em tons de ouro velho e cobre, e o ar tornou-se transparente e cristalino. Os dias ficaram mais curtos, as noites mais frias, e de manhã o primeiro orvalho jazia na relva. Há uma semana estava sentada no alpendre e ouvia um zumbido surdo e distante. Era o equipamento de construção. O novo proprietário da minha antiga parcela tinha começado a abrir a sua estrada. O ruído era mal audível. Não perturbava a minha paz. Pelo contrário, era para mim música, o som da conclusão, um ponto final colocado no fim de uma frase longa e difícil. O negócio decorreu exatamente como eu planeei. Encontramo-nos os três no gabinete abafado do notário, a cheirar a cera e papéis antigos. Platão e Mariana sentaram-se em frente a mim, do outro lado da pesada mesa de carvalho. Não me olhavam. Platão olhava para as mãos, pousadas nos joelhos, e Mariana olhava para a parede. O rosto dela parecia uma máscara congelada de gesso. Nos seus olhos já não havia lágrimas, apenas um ódio queimado e impotente. O notário, um homem idoso e rigoroso, leu em voz alta, lenta e impassivelmente os termos dos dois documentos. Primeiro, o contrato de compra e venda. O dinheiro do comprador seria depositado numa conta especial e dali deduzidos os impostos, transferido diretamente para a conta de André Soares. Platão e Mariana não iriam tocar num cêntimo. O seu papel resumia-se ao de observadores mudos. Depois, o notário pegou no segundo documento, o acordo sobre a regularização de obrigações familiares. Ele lia as formulações jurídicas secas, mas para mim, por detrás delas, estava toda a dor e toda a traição daquele verão. Em troca da assistência material prestada por Pulquéria Silveira, no valor de $800 mil para liquidar as obrigações de dívida, Platão Silveira e sua esposa, Mariana Nazaré, renunciam voluntariamente e em plena consciência a quaisquer reivindicações materiais e patrimoniais a Pulquéria Silveira, no presente e futuro. O notário leu o último ponto com especial ênfase. E também se comprometem a não visitar, permanecer ou estar na área do terreno, número de cadastro tal, pertencente a Pulquéria Silveira, sem o seu consentimento prévio, por escrito e autenticado. Compreendem as condições? Perguntou o notário, levantando os olhos por cima dos óculos. Platão acenou com a cabeça em silêncio. Mariana não se mexeu. Assinem, disse o notário, empurrando os papéis para eles e estendendo uma caneta. Platão pegou na caneta. A mão dele tremia. Assinou rapidamente, sem olhar, como se temesse tocar no papel. Depois, entregou a caneta a Mariana. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Vi os músculos da sua mandíbula a contraírem-se. Era a sua última batalha silenciosa. Uma batalha que ela já tinha perdido.
Finalmente, com um movimento brusco e zangado, agarrou a caneta e rabiscou a sua assinatura. O rabisco saiu pontiagudo, agressivo. Um grito congelado na tinta. Com isso, estava tudo acabado. Levantaram-se em silêncio e saíram do gabinete. Não olhei para eles. Fiquei para assinar a minha parte dos documentos. Quando saí para a rua, já não havia rasto deles, e agora, um mês depois, estou sentada na minha velha cadeira de verga no alpendre. Nas mãos tenho uma chávena de chá quente com orégãos. O sol está a pôr-se sobre a barragem e a água parece metal derretido, a arrefecer lentamente. Silêncio. Mas já não é o silêncio frágil e temporário que eu tanto temia perder. É um silêncio de outro tipo, profundo, sólido, merecido. Ressoa no ar como uma corda esticada. É o silêncio de uma fortaleza após o cerco. A dívida de Platão foi paga. O apartamento deles na cidade está seguro. O que será deles a seguir eu não sei. Talvez esta lição lhes seja útil, ou talvez não. Mas isso já não é problema meu. Cortei essa parte da minha vida. Não com raiva, mas com fria necessidade, tal como um jardineiro corta um ramo doente e seco para salvar a árvore inteira. Às vezes, à noite, penso neles, nos netos que talvez nunca mais veja. E não me dói, sinto amargura. É uma tristeza calma e suave pelo que poderia ter sido e não foi. Mas esta tristeza não destrói a minha paz. Não me sinto sozinha. A solidão é quando sentimos falta de alguém de fora. E eu, durante aquele verão terrível, encontrei-me a mim mesma, aquela que quase tinha esquecido sob as camadas de anos, cansaço e o papel de mãe e avó. Lembrei-me da engenheira Silveira, a especialista cuja palavra tinha peso, a mulher que sabia traçar fronteiras não só na terra, mas na vida. E agora não estou sozinha. Estou em harmonia comigo mesma. Estou inteira. Olho para a minha casa, para o jardim bem cuidado, para a superfície calma da barragem. Esta é a minha fortaleza. Mas sei que a defendi não com uma nova vedação de chapa. As suas verdadeiras muralhas eram invisíveis. Não foram construídas com troncos e pedras. Foram construídas com mapas amarelados em arquivos empoeirados, com números exatos em extratos cadastrais, com o conhecimento de leis e parágrafos, e com a força tranquila e inquebrável do meu ofício, ao qual dediquei 40 anos da minha vida e que não permitiu que ninguém me esquecesse. O sol tocou o horizonte. Levei a chávena aos lábios, inalando o aroma picante. Esta casa já não era apenas o sonho para o qual poupei a vida toda. Agora era um troféu. A prova de que a paz e a tranquilidade, às vezes, não precisam apenas ser merecidas. Às vezes, é preciso lutar por elas. E a arma mais poderosa nessa batalha não é o grito, nem a força, mas o cálculo exato e a dignidade silenciosa. E neste silêncio conquistado, eu estava finalmente em casa.